Salve, galerinha! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton, que são as leis que você tanto conhece e traz pra frente. Eu vou lê-las aqui pra você, pra gente perceber como elas são colocadas de uma forma um pouquinho diferente do que você já conhece aqui da mecânica clássica, tá? Então, tá aqui meu folheto. Vamos ler. Primeiro, diz o Newton: todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas sobre ele. Olha só que interessante, já comento. 2. A taxa de variação no momento linear é proporcional à força aplicada e na direção em que a força age. Não fique perguntando tá força igual a máxima aceleração, porque isso aí é coisa da tua cabeça, tá? C. Para cada ação existe sempre uma reação igual e oposta. Ufa, essa aqui não mudou, né? Mas parece que as outras duas estão relativamente diferentes, né? Não sei se você percebeu, eu tenho ela aqui. Se quiser você volta o vídeo e escuta de novo 150 vezes. Mas a primeira ela fala assim, né? Todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, perfeito, a menos seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas sobre ele. E olha só que interessante, o que o Newton está colocando quando ele coloca essa primeira lei é justamente o fato de que o que causa a mudança de um movimento são forças. Então, basicamente, a importância da primeira lei de Newton é o fato que ele define força. E a terceira lei de Newton, que para cada ação existe sempre uma reação igual e oposta, é o que diz, o que fortalece, quer dizer, continua a mesma coisa, né? Não muda absolutamente nada. Agora a segunda, veja só, que não é força igual a massa vezes aceleração. O Newton, ele escreve a segunda lei colocando um conceito novo que ele chama de momento linear. Porque ele disse assim, ó: a taxa de variação do momento linear é proporcional à força aplicada e é na direção em que a força age. E olha só que quando ele define o momento linear, ele está pensando numa grandeza nova. E muitas das coisas que a gente faz não é feito simplesmente massa vezes aceleração. Muito pelo contrário, é feito em função de massa vezes velocidade, que é o momento linear. Então vamos começar escrevendo o momento linear, para a gente começar a discutir, tá? O momento linear, colocar ele escrito dessa forma mesmo, ele é definido, veja, como produto da massa, que é essa grandeza que a gente discutiu na aula anterior, pela velocidade. É esse o produto que é escrito o momento linear. Ele é massa vezes velocidade. Em termos de notação, a gente costuma utilizar a letra... Vamos ver se essa cor fica boa. Bem, eu não vou conseguir ver, vocês vão ter que me dizer, mas também não vai conseguir dizer hoje porque o vídeo está gravado, né? Mas tudo bem. Deve estar funcionando. Aqui é o momento linear, é letra P, massa vezes velocidade. Então, o momento linear, em primeiro momento, o momento linear é uma grandeza vetorial. Ele tem direção, tá? Então, ele é uma grandeza que está na direção da velocidade. Primeira coisa. E é um vetor, veja só. Por ser um vetor, em vários locais você vai vê-lo decomposto. E em alguns momentos, quando você vai resolver problemas, por exemplo, de colisão, você precisa colocar o momento linear em função de cada uma das grandezas. Em função de x, é a massa vezes a componente x da velocidade. Em função de y, é a massa vezes o componente y da velocidade. E de forma equivalente, em função de z, é a massa vezes a velocidade z. Então, tá aqui os meus momentos lineares que a gente acaba construindo, tá? Que são esses que estão aqui. Então veja, o momento linear é um vetor, produto de massa vezes velocidade. Se é um vetor, pode ser decomposto em relação ao seu sistema de coordenadas para cada uma das componentes do vetor. Vamos reler a segunda lei de Newton, diz assim, ó. Cadê? Aqui. A taxa de variação, nem escrevemos isso, quando geralmente não fala a taxa de variação do que, em física é do tempo. Então você pode reler a taxa de variação do tempo, do momento linear, a variação do momento linear é proporcional à força aplicada. Então, o que o Newton está falando é que quando eu crio a taxa de variação do momento em função do tempo, isso aqui é proporcional, aqui mesmo, à força aplicada. Então, isso aqui é proporcional à força aplicada. Vou escrever isso aqui assim a princípio, mas eu imagino que não tem nenhum problema, né? E olha só, o interessante na lei de Newton é que a proporcionalidade é justamente a força e a gente constrói essa expressão desse jeito. Essa que está escrito aqui é a lei de Newton. E olha só que interessante,
Como existe uma proporcionalidade entre essas grandezas, você pode, porventura, derivar isso aqui, e se a massa for constante, você chega aqui, vou colocar observação. Se a massa é igual a constante, você pode chegar a que força é o produto da massa vezes a aceleração. Tá? Essa expressão que você conhece é a segunda lei de Newton, mas na verdade o Newton propõe como uma grandeza de proporcionalidade. Existe uma proporção entre a força e a variação do momento angular, do momento linear em função do tempo. Tá? É importante ressaltar isso porque aqui, em mecânica clássica, bem lá na frente, a gente vai resolver um problema bem interessante, que é o problema de um foguete saindo da crosta da Terra e indo embora, né? Quando ele viaja, o foguete, vocês sabem que quando ele se movimenta no espaço, ele vai expelindo massa para fora, combustível queimado para fora, por exemplo. E essa coisa dele empurrar o combustível para fora, o empurra para frente, justamente por causa da terceira lei de Newton. E a gente resolve esse problema. Mas não dá para resolver isso por essa forma mais rústica ou primitiva da segunda lei de Newton. Você tem que perceber que nos casos que o momento varia por causa da variação da massa, a variação instantânea do momento em função do tempo não é mais massa vezes aceleração. Muito pelo contrário, você tem que usar a regra da cadeia. mV mais mv'. A gente vai discutir sobre isso quando a gente resolver um problema dos foguetes, mas não está nem nessa primeira sequência. O que eu quero que você guarde para esse vídeo agora é que o momento linear é construído como massa vezes velocidade e a segunda lei de Newton é feita em função do momento linear e não mais da força igual a massa vezes aceleração. Belezinha? Não esquece disso aí e tchau!